Se você tem um cálculo renal, esse vídeo vai para você. Eu vou comentar nesse vídeo um tratamento muito moderno e atual sobre pedras nos rins. Para quem é novo aqui no canal, quem não me conhece, eu sou o Dr. Heleno Paes, sou urologista, idealizador desse canal. Esse canal ele foi feito para promover assuntos e informações a respeito de saúde e de doenças para que você consiga ir mais preparado a uma consulta médica e que você consiga se cuidar muito melhor. Para ajudar que esse canal se desenvolva, cresça, eu continue trazendo informações para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e já dar o seu like, o seu gostei, se esse conteúdo for relevante para você. Antigamente, quando eu falo de antigamente, eu estou falando de mais ou menos há uns 30, 40 anos atrás, que não é tanto tempo assim, se nós formos pensar na história da medicina. As pessoas que tinham cálculos renais ou cálculos no ureter, que são aqueles cálculos obstrutivos que causam a cólica renal, elas eram tratadas com cirurgias convencionais, cirurgias abertas, com grandes incisões, onde o cirurgião, com muita dificuldade, tinha que afastar os órgãos para acessar a via urinária e então retirar aquela pedrinha que estava causando o problema. Isso mudou muito com a grande revolução tecnológica que veio acontecendo na humanidade nos últimos anos. Cada vez foram inventadas fibras a lasers mais finas, capazes de produzir e transmitir energias em grande frequência e em grande potência. Hoje, nós possuímos celulares que são praticamente potentes computadores, que você consegue fazer milhares de coisas. Tudo isso ocasionou a revolução também nos tratamentos médicos. Na urologia, a grande revolução no tratamento dos cálculos foi o tratamento endoscópico dos cálculos urinários. Através de pequenas câmeras acopladas em instrumentos finos com um potencial de navegação e mobilidade, o urologista ele é capaz hoje de chegar pela sua uretra até lá em cima, até lá o rim, e encontrar os cálculos renais e, através daquelas fibrinhas a laser que eu comentei anteriormente, triturar aqueles cálculos, transformando em pós ou pequenos fragmentos que ele poderia retirar ou então serem eliminados na própria urina. Nas imagens a seguir, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses instrumentos, um pouquinho da visão do urologista durante a cirurgia que envolve essa quebra da pedra dentro do rim e vou mostrar também um pouquinho os aspectos envolvidos nessa cirurgia. Esse tipo de cirurgia tem uma duração estimada que varia de 30 minutos até cerca de 2 horas. Isso vai depender muito do tamanho dos cálculos, do número de cálculos, da posição dos cálculos. Claro que cálculos menores e mais baixos tendem a ser tratados mais facilmente, enquanto múltiplos cálculos ou cálculos grandes e mais altos eu quero dizer próximos ao rim, terão uma maior dificuldade e um tempo maior de cirurgia. Cabe ressaltar que, apesar de estarmos falando de um tratamento minimamente invasivo, a gente está falando de uma cirurgia. Portanto, há todos os riscos envolvidos em uma cirurgia como qualquer outra. E aqui eu incluo para vocês o risco anestésico, o risco de traumatismo de estruturas envolvidas nessa cirurgia, o risco de infecção e o risco de complicações inesperadas, como uma reação alérgica desconhecida ou alguma outra descompensação de uma doença pré-existente. Esses riscos podem ser minimizados com as consultas pré-anestésicas, com os exames pré-operatórios, com uma boa conversa com os médicos envolvidos nos diversos tratamentos que você faz e esses médicos vão chegar a uma otimização dos seus tratamentos para que a sua cirurgia seja bem sucedida. Hoje em dia, os riscos de complicações em procedimentos desse tipo, elas são bem pequenas, mas elas existem. Na experiência global, minha e de todos os colegas urologistas, com quem eu tenho bastante convívio, a cirurgia endoscópica para cálculos urinários, ela é uma cirurgia bem segura. O período estimado de internação para essas cirurgias é de 1 dia. A pessoa interna faz o procedimento, em torno de 12 horas após o procedimento ela está recebendo alta. Um detalhe bem importante desse tipo de cirurgia
é que há um instrumento navegando pelo seu trato urinário. E o ponto de maior estreitamento no trato urinário é justamente o ureter. O ureter é aquele canalzinho que transporta a urina do rim até a sua bexiga. E é onde, a maioria das vezes, o cálculo renal ele impacta obstruindo o fluxo da urina. O ureterorenoscópio, que é o equipamento utilizado nessas cirurgias, ele precisa subir pelo ureter para chegar nessas pedrinhas. E às vezes o ureter ele é bem estreito, dificultando muito a passagem do aparelho. Quando isso acontece, há um traumatismo no ureter em grau variado, e esse traumatismo no pós-operatório vai culminar em algum grau de edema, que é um inchaço. Imagine que esse inchaço, por si só, ele pode ser capaz de causar também uma obstrução urinária. Em consequência, apesar de ter sido removida a pedrinha, esse inchaço, causando obstrução urinária, pode ocasionar que as cólicas renais persistam no pós-operatório. Para minimizar esse tipo de problema, é muito rotineiro o uso de um catéter chamado catéter duplo J. É uma mangueirinha bem fininha que fica uma pontinha enrolada no rim, uma pontinha enrolada na bexiga e que permite com que a urina escoe livremente em direção à bexiga, não causando obstrução, por consequência também evitando a cólica renal no pós-operatório dessas cirurgias. A necessidade de colocação de catéter duplo J é determinada pelo cirurgião no intraoperatório. Qual a importância desse catéter duplo J na percepção dos pacientes? A importância é que esse catéter duplo J ele é responsável pela maioria dos sintomas no pós-operatório, que são eles: sangramento na urina, dores na região da bexiga ou na região lombar e uma vontade frequente de ir ao banheiro. Isso muitas vezes pode causar incômodos muito grandes nas pessoas, tendo inclusive que ter abreviado o tempo de permanência desse catéter, ou seja, o urologista tem que ir lá e retirar aquele catéter porque está incomodando demais. Muitas pessoas, por outro lado, não sentem nada ou sentem muito poucos sintomas e acabam tolerando ficar com esse catéter duplo J por períodos muito longos. Inclusive, há uma certa frequência de pessoas que esquecem que estão com o catéter duplo J e acabam comparecendo ao urologista muitos meses depois e é detectado que ele ainda estava com aquele catéter e isso pode gerar uma série de problemas. O principal problema ocasionado pela longa permanência do catéter duplo J é a formação de pedras incrustadas neste dreno. Quando isso ocorre, o catéter duplo J ele fica preso nessas pedras no trato urinário e não é possível retirá-lo de uma maneira simples como habitualmente é feita. E aí o cirurgião precisa fazer uma nova cirurgia para tratar essa complicação. Portanto, se você tiver com esse catéter no pós-operatório, pelo amor de Deus, não esqueça, retorne ao médico, retorne ao urologista para que ele possa retirar o seu catéter. O retorno às atividades habituais após esse procedimento é fantástico. A pessoa é capaz de trabalhar no dia seguinte, claro, com essa ressalva dos incômodos do catéter duplo J, mas algumas pessoas podem requerer um pouquinho mais de tempo de afastamento devido a esses incômodos do catéter. De uma forma geral, a pessoa pode ter relação sexual, atividade esportiva, mas a gente sempre avisa aqueles pacientes que foram operados que, às vezes, a mobilização excessiva pode fazer com que esse catéter fique se mexendo ali dentro onde ele está e causando um pouco mais de incômodo. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Um aspecto muito interessante, se o seu médico conseguiu retirar alguns fragmentos e entregar para você no pós-operatório, não deixe de levar esses fragmentos na consulta seguinte, que seu médico poderá fazer análises químicas nessas pedrinhas, descobrir qual a composição dela e dessa forma determinar algumas medidas que podem ajudar você a prevenir a recorrência dessas pedras. Se você tem um histórico de formação recorrente de cálculos renais, ou muitos cálculos, ou cálculos bilaterais, não deixe de comentar com o seu urologista sobre modos de prevenir a formação dos cálculos. Eu tenho um vídeo que eu fiz recentemente sobre esse assunto, eu vou deixar aqui no card para vocês clicarem e saberem mais sobre esses assuntos. É claro que essa é uma modalidade de tratamento de cálculos renais. Existem outras.
Cabe ao seu médico decidir para o seu caso qual é o melhor método. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima semana.